Começa agora o programa Haddad Presidente 13. A vida daqui era a vida de sofrimento, nós não comia nada. Era a vida de escravidão. Não tinha água, não tinha nada. Porque nós vivíamos isolados, não tinha uma ambulância para pegar um doente. Ninguém tinha alegria. E depois que o Lula entrou, mudou muito na vida das pessoas. Visitar o Nordeste é mergulhar na alma do governo Lula. As marcas de Lula estão por toda a parte do Brasil, mas aqui no Nordeste elas estão muito fortes. Aqui, Lula realizou um verdadeiro trabalho humanitário, com ações e oportunidades para milhões de pessoas saírem da miséria, da fome e até da sede. Botou água pra nós. Criou a cisterna, Bolsa Família. Nós tivemos luz. Deu moradia pra muita gente. Tudo bem? Beleza? Lula nasceu aqui e sofreu na pele o flagelo da fome. Voltou presidente e resgatou a dignidade dessa gente. E também para realizar grandes obras de construção que deram emprego e mudaram a cara e a vida dessa região. Tudo bem? Bem com a senhora? E aqui, todo mundo está estudando, indo para a escola. Eu participei dessa revolução como ministro da Educação do Lula. Em 12 anos fizemos mais escola técnica que eles fizeram em 100 anos. Em 12 anos colocamos mais jovens na universidade do que eles colocaram em 100 anos. Não é à toa que o Haddad ficou 7 anos no ministério e se transformou no ministro mais importante desse país. Essa afinidade, essa relação que dá confiança às pessoas. Graças ao governo Lula, consegui me formar, né? Abriu o ProUni para que a gente pudesse ter direito a uma escolaridade, uma faculdade. Vamos acabar com a bagunça do governo Temer, retomar as obras, retomar os programas sociais e gerar milhões de empregos. Vamos fazer o Brasil feliz de novo. Nós somos o grito pela justiça. Nós somos o time do presidente Lula. Nós vamos ganhar essa eleição pelo Lula e pelo povo brasileiro. Datafolha confirma. Haddad cresceu 9 pontos e já está em segundo lugar rumo ao segundo turno. Lula é Haddad, Haddad é Lula. Se é o homem de Lula, é o nosso homem. É 13? Olha lá, uma ideia ninguém pode aprisionar. Um sonho cada vez mais livre. Acesa a esperança vive. Haddad é Lula lá. Chama! Boa noite, minhas amigas. Boa noite, meus amigos. O Brasil Feliz de Novo está no ar. Hoje, mais uma vez, recebemos aqui Fernando Haddad para falar sobre as propostas da coligação O Povo Feliz de Novo e para debater o futuro do Brasil. Boa noite, Haddad. Boa noite, Pedro. Boa noite, Haddad. Boa noite, Nádia. A gente já falou sobre como as histórias de quem é beneficiado pelos programas de inclusão social são tocantes e motivadoras. Mas vamos assistir alguns depoimentos que comprovam a mudança que o ProUni provocou nas vidas de jovens de periferias. Eu até comento da gente falar que o Lula é bom, que o Lula não é bom. Nem precisa a gente falar. A gente está vendo, nós estamos sentindo. E a gente, como população pobre, que precisa ter um político sério, que olhe para a gente, sabe? Que olhe para as pessoas que mais precisam, que a gente não está vendo isso mais. Essa vontade de ajudar o povo, essa vontade de fazer com que a gente cresça, né? Acho que o mapa da pobreza que o Lula conseguiu, da fome, praticamente extinguir, está começando a voltar tudo novamente. Se você não tem empregabilidade, se você não tem um curso técnico, se você não tem a formação, você vai viver de quê, gente? Entendeu? Então, a Bolsa Família não é para preguiçoso, não é Bolsa Esmola. Realmente é uma ajuda muito grande, às vezes é um valor que a gente acha que é pequeno. Ah, como é que a pessoa vai sobreviver com 200, com 240? Sobrevive, porque eu mesma sobrevivi e eu usei esse dinheiro do Bolsa Família para poder progredir. Depois do Bolsa teve o PAC, que realmente foi essa minha casa, uma dignidade, né? Então só de você, assim, sair da miséria, realmente foi muito bom. Passei no ProUni, ganhei uma bolsa pelo ProUni integral, aí me formei em administração. Assim, foi maravilhoso, porque a educação modifica, né? E se não fosse os programas de Lula, teria sido tudo diferente. Não adianta tentar evitar que eu ande por esse país, porque tem milhões e milhões de Lulas. Ver essas realizações e ouvir essas histórias dão mais motivação para você continuar a lutar e buscar mais mudanças e buscar mais soluções? Não, sabe o que o governo Lula ensinou?
que tem jeito. Uma coisa simples assim, tem jeito. Eu encontrei recentemente no Nordeste uma menina que veio com os olhos marejados, dizendo o seguinte: eu fiz o ProUni, eu sou filha de agricultores e hoje eu sou professora da Universidade Federal de Goiás, de Direito Constitucional. Olha o salto que essa moça deu. E ela fez ProUni e é professora de uma federal. Por quê? Porque as federais também foram ampliadas. Então não foi uma escolha ProUni ou expansão das universidades públicas. Foi uma expansão total. Tudo crescia, tudo germinava. Bastava aguar um pouquinho ali que as coisas aconteciam. Mas o senhor pode explicar de que maneira a gente ainda pode ampliar mais ainda o acesso? Olha, está mais fácil agora. Por quê? Nós temos uma rede de universidades instalada que, com um pouquinho de recurso, elas concluem algumas obras que o governo Temer parou. Sabe? Tem algumas poucas obras para concluir o grande processo de expansão e interiorização que o ensino superior público experimentou nesse período. Qual é o maior óbice à inclusão de pessoas na universidade? A permanência. Hoje as pessoas conseguem entrar, mas nem todas que entram conseguem sair. Porque você há de convir, 4, 5 anos de graduação exige um dispêndio. Muito. E quem é pobre não tem para alimentação, para moradia, para comprar livro. Então você precisa de biblioteca, você precisa de RU, que é o restaurante universitário. Às vezes você precisa de uma pequena bolsa para a pessoa pagar um quarto numa república. São coisas básicas, mas que o filho do trabalhador, ele não tem condição de receber dos pais. E como ele estuda, nem sempre ele consegue trabalhar. Então você tem que combinar. Então, com algum esforço, nós vamos conseguir ampliar ainda mais as oportunidades educacionais. Haddad, a gente vai assistir agora um depoimento do presidente Lula, falando sobre tudo que vocês fizeram em relação à educação no Brasil. Também sobre essa diferença tão grande em relação aos outros governos. Eu me preocupei muito com a educação porque, talvez por não ter diploma universitário, eu ficava ressentido por que os governos não facilitavam a entrada das pessoas mais humildes nas universidades. Quando eu cheguei no governo, você não tinha dinheiro para fazer as universidades. O que foi criado com a ideia do querido ministro Fernando Haddad? As escolas privadas deviam impostos ao governo. Então, o que nós fizemos foi um programa que trocava a dívida das universidades por vaga para alunos, sabe, na universidade. Por isso que o ProUni tem 1,5 milhão de alunos na universidade. Pessoas que jamais pensaram em ter oportunidade, hoje estudam nas universidades por conta desse programa. E a outra era o FIES. Eu passei 5 anos tentando ver como é que eu ia fazer para financiar o coitado que fazia vestibular, não podia passar nas públicas porque eram poucas. Aí ele passava numa privada. Quando chegava fevereiro, queria tentar entrar, o preço da mensalidade não deixava o coitado entrar. Aí ele voltava para casa, sabe, um jovem ou uma jovem desanimado, o pai e a mãe desalentados, porque o filho queria estudar e não tinha dinheiro. E nós tínhamos um programa, o FIES na Caixa Econômica Federal, que tinha um problema. Ele não confiava nas pessoas, portanto ele não financiava. Ele exigia avalista. E como o pai, muitas vezes nem o pai confia em avalizar o filho de 18 anos, ou seja, porque ele teria que pagar quando se formasse, nós fizemos uma conversa, sabe, o Fernando Haddad e eu, o ministro da Fazenda, e decidimos o seguinte: não, o governo empresta tanto dinheiro para tanta gente, por que o governo não vai emprestar dinheiro para o futuro desse país? Se a educação é o futuro do país, então o governo vai ser o avalista, sabe, para financiar dinheiro para o jovem estudar. E, sabe, da mesma forma que a gente empresta dinheiro para o empresário pagar com 5 anos de carência, pagar um pouquinho de juro, a gente tem que fazer para a educação. Porque não tem investimento mais sagrado para um país do que investimento na educação. Formar um engenheiro significa formar a certeza de um futuro extraordinário. Formar um professor é a mesma coisa. Formar um físico, um químico, sabe? Então é isso que nós temos que apostar. O que eu lamento profundamente é como esse país já teve presidente, doutor, sociólogo, engenheiro, fazendeiro, advogado, professor. Como é que essa gente nunca pensou em educação?
Sabe por quê? É porque os filhos dele não tinham problema de educação. Haddad, os programas sociais criados pelo governo Lula revolucionaram a vida de milhares de brasileiros e brasileiras. Algumas pessoas contaram pra gente como foi viver essa mudança. Eu queria convidar você e você aí de casa para assistirem com a gente. Eu sou de uma família de origem pobre, quando eu tinha por volta de uns 11 anos mais ou menos, e a gente ia ali para aquela avenida tomar conta de carro, e ali iniciou o momento que eu comecei a trabalhar para ajudar dentro de casa. E a gente sempre morou na favela, então eu lembro perfeitamente da minha mãe saindo para trabalhar para trazer a janta. Ela teve filho muito cedo, com 14 anos de idade, só que ela sempre teve um sonho muito grande de estudar, só que não tinha como. Como que você vai entrar numa faculdade? Pensar na possibilidade de um jovem que trabalhava, que sempre estudou na escola pública, para entrar era algo muito difícil. Com 8 anos de idade, eu lembro de querer ser jornalista. E eu tinha vontade de mostrar o que, na verdade, tinha na favela, que não era só bandido, que não era só droga, que tinha potência aqui dentro. Uma vez eu passei uma semana tomando conta do meu irmão no hospital, e ele estava internado, e ali eu vi, de perto como é que o médico trabalhava. Nasceu o meu desejo de ser médico, mas eu nunca tive coragem de dizer para ninguém porque era algo muito utópico. No máximo, você fez seu ensino médio num colégio público. Não tinha futuro, não tinha perspectiva. As políticas afirmativas foi a ponte para chegar. Só quem teve oportunidade sabe da importância que foi, não só na minha vida, mas eu tenho certeza que na vida de muitos outros. Muito fácil de você perceber que no período Lula melhorou muito. Eu lembro perfeitamente, assim, eu votei no Lula, eu tinha 16, então eu vivi muito do antes. A única maneira da gente voltar a sair da linha da pobreza, voltar a sorrir, voltar a ter esperança e você conseguir vislumbrar um futuro é com políticas de igualdade. E que não seria possível não fosse o governo que abraçou essa causa, né? Um governo que nasceu de origem trabalhadora e que, por isso, pensou em algo que pudesse contemplar as pessoas que trabalhavam, as pessoas que não tinham o mesmo acesso. Então essa é a grande necessidade que eu tenho de afirmar, por onde eu for, que o Lula trouxe para mim a possibilidade de ser alguém, de ter voz através da educação. Tem uma palavra que define a minha vida com Lula, que é a gratidão. São histórias de transformação. Haddad, você poderia me dizer qual é o resultado mais positivo e visível do ProUni? O que eu vejo de bonito? Tem muitas lideranças hoje, inclusive no movimento estudantil, presidentas de DCEs, de centros acadêmicos, etc., que são prounistas negras. A mulher negra entrou. Importante demais. Era muito raro você entrar numa sala de aula e ver a população negra representada. Eu ficava indignado quando eu era estudante. Falava, meu Deus do céu, a universidade é pública. E cadê o Brasil aqui dentro, né? O que mais me emociona é ver a diferença que fez para o povo negro. Isso aí não tem o que pague. Para mim é bem importante. Não tem, sabe, qualquer esforço terá valido a pena para emancipar tantas pessoas que ficaram 100 anos aguardando essa oportunidade. Porque abolir a escravidão é o quê? Não é uma lei simplesmente. Não. É você abrir as portas. E o povo negro esperava esse momento. Quando é que as portas vão se abrir? Do sistema de saúde, do sistema de ensino. Então foi um longo percurso. Né? Mas chegou o dia, né? Começou. Não está resolvido. Está longe. Mas começou. Né? E aquilo, uma coisa puxa a outra, né? De que maneira o plano Lula de governo pretende melhorar a educação no Brasil? Quer dizer, quais as transformações que devem acontecer? Pedro, uma coisa importante para governar é você saber o que já está dando certo. Na educação, a educação é um longo ciclo, né? Começa lá na creche e termina na pós-graduação. O que nós fomos bem? Nós fomos bem em muita coisa durante os 3 governos do PT. Nós ampliamos muito o acesso à creche. Nós praticamente universalizamos a pré-escola. O ensino fundamental, que já estava universalizado, a qualidade que caía passou a subir. E nós passamos a cumprir metas de qualidade do ensino fundamental. E a educação superior teve um salto extraordinário. O ensino médio não reagiu. Por isso que o nosso plano está focado no ensino médio. Cuidado que já estava sendo cuidado e vinha reagindo, sim, mas tem um foco especial no ensino médio. Qual a proposta? Que a nossa rede federal de escolas técnicas, SENAC, SENAI,
que elas adotem o ensino médio público do país para recuperar essas escolas. Então, cada escola federal vai ser responsável por 1, 2 ou 3 escolas estaduais, começando pelas de pior desempenho, maior evasão, para promover aquelas escolas. Aí nós vamos começar a puxar para cima o ensino médio, que é o elo mais frágil de todo esse ciclo, de toda essa corrente. Aí nós vamos ter completado o nosso trabalho e aí empurrar todos os vagões para frente, entendeu? Tá certo. Muito obrigado, então, pela presença. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, boa noite, Haddad. Boa noite. Boa noite, companheira. Boa noite. Olha lá, uma ideia ninguém pode aprisionar. Um sonho cada vez mais livre, acesa a esperança.